Welcome, 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 beautiful people and incredible students. Estamos cá hoje para mais um episódio do Q&A Podcast. E desta vez vamos continuar uma prévia que já tivemos. A prévia que já tivemos é meio redundante, mas pronto. Vamos ter aqui uma continuação de uma conversa que era sobre como aproveitar e como criar oportunidades dentro do ambiente de trabalho com inglês. Temos aqui a Bruna. Hello. A nossa show de bola da Luna, e ela nos trouxe um feedback muito interessante. De novo, se vocês quiserem deixar mensagens, se quiserem deixar perguntas, isso vai ser a inspiração para os próximos episódios e capítulos, então não hesitem, estamos aqui. Isso aí. Então, vamos lá, Bruna. Tivemos aquela pequena conversa já no Facebook, né? Isso. Mas foi show de bola, show de bola. E como é que tem estado lá no trabalho? Estamos nos adaptando cada vez mais com o coronavírus, né? É necessário, mas sobre aquele feedback que nós tivemos, e nós tivemos também aquela prévia, como eu disse para você, André, aquilo para mim foi um marco para mim, porque representou que nós nunca sabemos quando a gente vai precisar do inglês. Né? Eu tive a experiência da faculdade, como eu tinha comentado, a minha faculdade exigiu muito inglês, e algo que se posso dizer que eu me arrependo é de não ter feito inglês antes. Isso usa muito na faculdade, e um erro que a gente pensa depois que termina a faculdade é: não vou fazer intercâmbio, terminei os meus estudos, não vou mais usar o inglês. É o pior erro que a gente comete. Mas agora uma coisa, na tua experiência, como é que foi essa coisa do inglês na universidade? Quais eram as exigências deles? Por exemplo, assim, um exemplo que eu vou citar que eu senti logo no início. Há algumas aulas que a gente teve sobre microbiologia em laboratório. Nós recebíamos meios de cultura, que são uns reagentes que a gente usa para dissolver, para fazer o crescimento das bactérias e fungos. Pode-se dizer que quase 100% desses meios de cultura que a universidade tinha, para você fazer, cada meio de cultura tem um procedimento, tem uma forma de você fazer. E isso diz no rótulo. Sim. Em inglês. Porém. Inglês. Um grande porém. Exatamente. Vinha a parte em português? Não. Caramba. Então, a gente tinha que se virar. Algumas pessoas pode-se dizer que tinha aquele inglês, aquele quebra-galho, né? Sim. Mas o que piorava ainda mais a situação era algo muito técnico. Então você tinha... E isso fazia parte da matéria, fazia parte do processo que vocês tinham que estar ali a... Sim, alguns professores, eles nos davam esse suporte, ajudavam a traduzir e tal, mas alguns simplesmente, o manual tá aí, vocês têm tuas mãos. Estou aqui para aprender. Saía do laboratório e deixavam a gente. Eles vinham no final da aula para ver o resultado e dar nota. Caramba. Então a gente ia se virando, mas... aquela velha mania de acadêmico, né? Tem o Google Tradutor. Google Tradutor, gente, não ajuda. Esqueçam. Ele traduz quando a gente precisa dele realmente, que é para mais eu digo uma linguagem mais técnica, que não é algo que a gente usa no nosso dia a dia. Então, não, ele não é o teu amigo nessas horas. Às vezes é tudo, eu vejo muito assim como é um propósito, né? Qual é o teu propósito? É conseguir interpretar aquele rótulo só? Ou o teu propósito é independência? Eu quero ser independente, eu quero poder caminhar com as minhas próprias pernas. Se o propósito é caminhar com as próprias pernas, nem pensar que o Google está lá para você. Não. Para além de dar umas pernadas de vez em quando bem complicadas, que eu traduzo errado, às vezes não põe as vírgulas no lugar certo. O meu TCC, por exemplo, eu fiquei 1 ano e meio, fechou quase 2 anos fazendo meu TCC quando eu apresentei. Foi uma experiência para mim incrível, porque os ingredientes que eu usei, eles não são muito brasileiros, eles são mais dos Estados Unidos em geral. A maioria dos artigos, meu orientador me mandou muitos artigos para me auxiliar. Mais da metade eram em inglês.
Mais da Caramba, metade. então o material de estudo que você tinha na universidade já era em inglês. Inglês. Para quem cursa biotecnologia, engenharia, essas áreas mais técnicas, não sei se seria a palavra certa, muito em inglês. Os melhores artigos que você encontra para o seu estudo, para você entender um assunto, uma matéria, você vai achar em inglês. Está em inglês, né? Uma vez eu fiz uma palestra dentro de uma feira de inovação. E o tema era isso mesmo, era o inglês de inovação. E eu comecei a fazer pesquisa e fui ver as estatísticas. E eu peguei por dois lados. Olha o que eu encontrei. A quantidade de trabalhos apresentados pelo mundo, quantos eram em inglês e quantos eram em outras línguas. Trabalhos de universidade, representa inovação. E depois patentes. Quantas eram patenteadas em inglês e quantas eram patenteadas em outras línguas. É absurda a discrepância. Estamos a falar de 98% dos trabalhos são todos publicados em inglês, 2% é publicado em outras línguas. E são trabalhos extraordinários. Exato. E depois patentes é tipo um absurdo assim de 90%, 85% são patenteadas em países de língua oficial inglesa, mesmo não tendo sido desenvolvidos lá. Então, assim, o que eu fiquei assim pasmo quando eu comecei a procurar esse mundo, assim, o peso absurdo que é um trabalho em inglês. E tem outra coisa também. Tem uma empresa em Joaçaba que eles desenvolveram uma série de coisas na área de medicina dentária. Tem a ver com lasers, eu nunca percebi muito bem aquilo. E um rapaz de Joaçaba, uma empresa que exporta para 13 países. Nossa. Ele registrou 3 patentes na vida dele. Essas 3 patentes, até hoje, nenhuma delas está em português. Ele disse, não me dei ao trabalho de escrever. Ele disse, não me dei ao trabalho de escrever em português. E engraçado, ele patenteou e fez os trabalhos dele de mestrado e aquela coisa toda do ramo em inglês. E ele diz, isso foi o segredo do sucesso da minha empresa, porque assim que eu publiquei eles em jornais e coisas assim do género, os clientes me procuraram a mim. Tipo assim, foi uma porta para o mundo. Agora que você falou, eu me lembrei dessa... Acho que foi o ano passado. Realmente, eu fui numa palestra com um professor. Ele não era, digamos assim, com o idioma inglês. Ele falava espanhol. Ele veio direto da Espanha nos dar uma palestra. E ele falou algo que me marcou muito. Ele falou assim, quando você sai do colegial, para nós o ensino médio, você tem um pensamento assim. Quando você sai da graduação, você fica assim. Quando você sai da pós, assim, mestrado, doutorado, vai PhD. Vai aumentando. Quando você publica alguma coisa, você fica assim. Aquilo me marcou muito. E para mim foi muito de traçar metas. Eu sempre tracejei metas na minha vida, sempre procurei fazer isso. Eu nunca gostei da ideia de quando às vezes a gente se acostuma. Eu já fiz tudo o que eu queria, tudo o que eu precisava já está conquistado, eu não tenho mais o que eu buscar. Quando você se conforma com isso, você entra num acomodismo e acaba fazendo mal até para o próprio psicológico da gente. Então eu sempre pensei assim, traçar metas. Eu quero ter uma vida mais confortável financeiramente, então eu preciso ter um diferencial. Fui fazer uma faculdade. Aí você percebe que muita gente faz faculdade, você não é o único. No meu curso tem poucas pessoas que se formam, né? Mas a gente não pode só focar nisso, tem mais pessoas em outras cidades, em outros estados. Aí você vai diante da empresa, ela vai apresentar vai ter várias pessoas que às vezes têm o mesmo curso que você, ou até formações que é considerado melhores que a sua. Porque, infelizmente, o mercado de trabalho ele negligencia alguns cursos e monta essa hierarquia profissional, né? Sem dúvida. Então, você precisa apresentar um diferencial. Aí eu pensei, poxa, eu já tenho a minha graduação. Qual que é o meu diferencial perante a empresa? Muitas pessoas, André, fazem curso de informática. Mas você enfrentar o desafio de você falar um segundo idioma e você dominar isso, são poucas, porque é um desafio que você sai da sua zona de conforto, do
português, que nem o português a gente não fala direito, né? Vamos ser bem francos aqui. Eu vi que o inglês é bem mais fácil de falar do que o português. É por aí. Tem um motivo porque é que o inglês foi escolhido como a língua universal. É porque ela Exatamente. naturalmente é bem mais simples que a maioria das línguas do mundo. Agora vamos pensar os coitados que querem aprender português, né? Vem aqui cheio de gírias. Não me fala nada. Eu já tive que dar aulas de português para estrangeiros. Você vê o homem assim e você vê uma revolta. Eu tive uma vez um americano a tentar aprender português, o homem ficava revoltado na aula. Quando eu dizia para ele que uma cadeira é feminino e que um livro é masculino, eu acho que eu fiquei uma semana num processo diplomático com ele e eu dizia, não, mas isto não tem sexo. Isto aqui não é um homem, não é uma coisa. Eu disse, sim, faz sentido, mas acompanha o meu raciocínio. E eu tentava dar umas justificativas para dizer, porque não, quando a palavra termina com A, E, I, normalmente são femininas, mas eu dizia, não, mas isso não tem. Eram umas coisas assim, o homem ficava chateado, revoltado. Mas é que, vamos ver aqui mais para nossa região. Às vezes a gente usa uma palavra para dizer várias coisas. Capaz. Capaz! Sério? Capaz. Não. Capaz! Sim. Então, a gente deixa os estrangeiros loucos. Exatamente. O inglês tem raras exceções, acho que tem umas 2 ou 3 exceções em que entonação faz parte da linguagem. Tag questions e algumas outras. Mas em português não, em português nós usamos e abusamos. Explicar para ele que uma pergunta era um ponto de interrogação. Eu disse, não, mas tudo bem, mas e qual é a diferença? E se eu não puser o ponto de interrogação, não é uma pergunta. Mas quando eu falo, qual é a diferença? Você tem que fazer com a entonação de pergunta. E eu disse, agora você quer que eu adivinhe? O americano fala algo. É mais ou menos isso. Então você quer que eu adivinhe agora como é que eu tenho que falar? Mas foi sofrido. O homem, nem sei como é que ele está hoje. Admiro as pessoas que falam em português e são estrangeiras. Ele veio para o Brasil para trabalhar com uma empresa que estava a prestar serviços para a Petrobras. E ele disse, já que eu estou aqui, eu vou aprender, né? E eu falava um bocadinho de espanhol e se desenvencilhava no espanhol lá com as coisas, mas eu dizia, quando começava com português, ele desistiu, assim, tipo assim, ele ficava... Eu vi um homem chateado na sala de aula, assim. Ele voltava com cada... esforçado, uma pessoa inteligentíssima. Então, mas lembrei. Agora, você falou uma coisa lá na live que eu fiquei a pensar, até hoje eu estava a pensar nisso, caiu umas 2 semanas a pensar. Você falou no sentido seguinte, não fiquem à espera de terminar o curso de inglês para dizer que vocês têm o certificado e que vocês fizeram o curso de inglês. Começa a fazer o curso e avisa na empresa que você está a estudar, tem uma atitude proativa. Isso aí marcou muito. Eu disse, mas verdade, quantas pessoas começam a estudar inglês e depois dizem, não, eu só chego no meu objetivo quando eu chegar na lição 52 ou quando passar 18 meses. E a tua percepção me fez pensar muito, assim, não tem mesmo que esperar. Não tem, porque assim, as pessoas têm que acreditar que já é uma conquista de você ter tomado a iniciativa de ter saído da tua zona de conforto e enfrentar um desafio para você. Porque por mais que vai muito, no meu ponto de vista de cada pessoa, algumas pessoas pegam com muita mais facilidade falar inglês, outras precisam de um pouco mais de esforço, mas independente se você pega com facilidade ou não, de ambas as formas você já venceu um desafio que é ter saída da tua zona de conforto e acomodismo. Então, muitas vezes, você perde uma oportunidade até mesmo de um crescimento profissional dentro da empresa, porque eles estão precisando de uma qualificação que você começou a procurar ter, só que você não avisou que tem. Entendi. Sabe? É mais pela visão que foi o caso que eu te contei naquela prévia. Sim. Como que a minha supervisora e a minha gerente estavam precisando de uma pessoa que auxiliasse elas a traduzir aquele documento em inglês. Se eu não tivesse comentado com elas o que elas iam fazer, não sei, procurar uma segunda pessoa, quem sabe, ou até mesmo usar o Google Tradutor,
que não é confiável, nós sabemos muito bem. E dependendo do que você tem que fazer, o conselho é dizer não. Perante a seriedade, isso. Um dos documentos passava pelo fiscal do ministério. Fiquei sabendo que ele tem doutorado, então geralmente quem passa pelo doutorado domina o inglês forçadamente, né? Se obriga. Mas alguns ele até deu um leve, digamos assim, auxílio, mas não foi aquele auxílio que necessitava. O outro foi a pedido de cliente, então não passou por ele. Então foi um pouco mais... isso transparece uma seriedade da empresa. Às vezes você mandar um documento feito de qualquer jeito está dizendo que a empresa não está levando com seriedade aquilo que você está mandando para o cliente. Então, aí se viu a necessidade, sabe? As pessoas têm que começar a acreditarem mais nelas mesmas. Não, eu só vou conquistar quando o professor André me entregar nas mãos o meu certificado em inglês. Não, a partir do momento que você já está conversando na sala de aula em inglês com o professor, já foi uma grande conquista. E quando é que foi assim, para você mesmo? Quando é que você... Sim, no momento do processo de aprendizado, que você saiu da aula e dizer, não, eu sou fera. Quando é que foi? Primeira vez que você diz, não, eu agora já... Acho que foi involuntariamente, André. Acho que foi assim... não vou nem dizer assim, tal lição, tal livro, porque começou assim sem perceber. Quando menos espera, o professor está falando o inglês, digamos mais natural dele. E você está conseguindo entender e você está conseguindo se comunicar com ele da maneira que você pretendia, né? Sem perceber. Quando você menos espera, você já está falando, falando em inglês. Não teve assim um momento em que... Não tem assim, nossa, hoje eu falei inglês muito bem, não. Quando você perceber, você já passou várias aulas e já está falando em inglês. Eu, por exemplo, para mim caiu a ficha de dizer, não, eu agora estou a falar. Foi que eu jogava rugby com os sul-africanos lá em Angola. Uau. E eu era dos piores jogadores porque eu não entendia nada que os homens queriam que eu fizesse. Então eles queriam que eu corresse para um lado, eu corria para o outro. Eles queriam que eu me preocupasse com a defesa, eu ia para o ataque. Eles queriam que eu atacasse, eu ficava a defender. Era um problema de comunicação bem complicado. E eu teimoso, eu ia nos treinos. O pessoal queria me expulsar do time, não conseguia. E a primeira vez que assim caiu a ficha, que eu fui para casa a dizer, eu já estou a falar. Foi quando num treino o treinador começou a dar as coordenadas e eu comecei a acompanhar, e claro, acompanhar também as dicas visuais, né? A comunicação visual. E no final do treino, o treinador bateu assim nas costas, já começou a entender, né? Finalmente! Opa, mas foi assim uma coisa, e já tinha feito uma série de provas na Embaixada Britânica para tradutor, já estava avançado no processo de entrar dentro do corpo diplomático. E nada foi melhor do que no final daquele treino, né? Nós saímos do treino e íamos para o pub e os homens a falar, não, agora você entendeu mesmo, agora você está... agora você está fera. Foi o momento assim dei um momento 0.0, assim, a partir dali eu comecei a sentir que eu falava inglês. Para mim foi o momento. Mas que show. A mais parte prática, né? Não ficar... Também, depois que terminar o curso, você abandonar, né? Você adquirir uma conquista que você vai levar para o resto da vida, então... Mas agora me diz uma coisa, você agora, neste momento, você sente que se você... O inglês, você agora sente que ele faz parte da tua vida para o resto da vida, como tipo andar de bicicleta? Ou é algo como o teu celular antigo, que se você pegar hoje, você se esqueceu onde é que estão os menus? Não, com certeza é algo que vou levar para o resto da vida. Porque, como nós estávamos comentando, muitas informações importantes, muitos estudos publicados são em inglês. Eu digo assim, mais para a minha vida pessoal, muitas pessoas que eu admiro, muitas histórias de vida, até mesmo livros. Você acompanha quem? Tem uma brasileira que até comentei
a Vera Pissaia, Uhum. é uma história assim, ela é aqui de Videira, eu admiro muito a história dela, porque ela tem só a minha graduação em inglês, que eu fiquei sabendo, ela não tem uma pós, ela não tem mestrado, doutorado. Você falou, e neste momento trabalha numa empresa. E ela possui um alto cargo, me informaram que ela possui um alto cargo na BRF, tanto é que ela não mora no Brasil. Pelo emprego dela, só pelo inglês e a graduação, ela já morou em Joanesburgo anteriormente e agora está morando na Áustria. Que show! Então, são exemplos de superação. Ela aqui de Videira eu admiro muito algumas histórias, como o cantor Jeremy Camp. Ele não é brasileiro também, ele possui uma história de vida que eu admiro muito. Vai ser lançado o filme da história dele, eu espero que seja em inglês. Sim. Ele já contou a história dele em inglês também, mas foi muito antes de eu começar a fazer a aula aqui. Então, nessas horas eu precisei da legenda, que não me ajudou muito, porque eles falam muito rápido, então a legenda passava rápido, mas tudo bem. E muitos outros cantores que eu admiro também, que não são brasileiros, mas que possuem uma história de vida surpreendente, eles te passam um legado muito importante. Daí você vai se inspirando, sabe? A internet está aí para vários, seja para fatores bons ou ruins. Sim. Vai de nós de como vamos usá-la. Como usamos a ferramenta. Então, quando você menos percebe, você vai vasculhando, você vai procurando coisas que te edificam como pessoa, que te tornam uma pessoa melhor. E isso, com certeza, precisa de um segundo idioma. Você não se vira simplesmente. Eu por exemplo, eu tenho meu celular em inglês. Isso aí já é praxe. Mas, por exemplo, também tem muitas outras pessoas que têm o celular em inglês e quando, às vezes, eu pedi para assim, mas me mostra aí o que é que está aí no teu YouTube, né? No teu histórico do YouTube, como é que é o feed. E eu ainda vejo ainda que é bastante diferente. Eu, por exemplo, se eu pegar o meu celular agora e te mostrar, 99% dos vídeos que aparecem no YouTube está tudo em inglês. Você falou agora, eu me lembrei de uma questão. Quando eu estava iniciando as minhas aulas aqui, tinha algumas palavras que eu estava com dificuldade de lembrar na hora de falar. Se eu não me engano, era as semanas. Sim. Segunda, terça e tal. Os dias da semana. Os nomes dos meses. Então eu estava com dificuldade. Eu lembrava, mas na hora de falar eu esquecia. Eu pensei, não, tem que começar a mudar esse hábito, né? Como é que eu quero falar se no meu dia a dia eu não coloco isso em prática? Eu tenho um calendário que eu deixo no meu laboratório, na mesa do meu escritório. Eu peguei aquele calendário. Eu peguei um monte daqueles post-it coloridinho. Escrevi tudo em inglês e coloquei tudo em cima do que estava em português. Eu lembro até hoje que a minha chefe entrou lá dentro e falou: nossa, quem que tá lecionando inglês? Eu falei, não, eu tô aprendendo inglês, só que eu preciso colocar. Uau, essa tua ideia foi muito legal. Eu tenho ali em espanhol, mas eu acho que eu vou fazer a mesma coisa que você. E eu te digo uma coisa ainda, às vezes os alunos me perguntam, teacher, como é que eu consigo lembrar as relações familiares? Primo, tio... Eu disse simples, eu digo sempre simples. Pega o teu celular, troca os nomes todos pelo grau parentesco em inglês e eu te garanto que em uma semana você sabe o que é uncle, cousin, nephew, niece, te garanto. Porque no primeiro dia vai te dar uma bagunça tão grande você tentar entender como é que é niece. Já sei. E você põe lá, se tiver mais que uma, põe niece 1, 2, 3, 4. Até gravar. E assim, funciona de uma forma mágica, porque você começa a trazer a linguagem para a tua vida real e isso aí já é outra coisa. Tipo assim, sempre que você começava a semana e aparecia lá Monday, e você conectava com aquele Monday, você já está no domingo a pensar, amanhã é Monday. Porque é a primeira coisa que você ia lá ver na agenda, é interessante pra caramba. Eu até comentei com os professores que você precisa colocar muito em prática, né? É o que os professores sempre passaram para nós, não é só na sala de aula, né? Então, eu lembro uma situação muito engraçada que aconteceu uma vez. Eu precisava fazer uma pergunta para minha supervisora. Nem me lembro o que era, mas era uma pergunta muito importante.
E eu cheguei na sala dela e comecei a falar, só que ela não tinha me escutado, porque ela estava muito concentrada. E por sorte ou não sei, né? Eu falei em inglês a pergunta para ela e foi sem perceber. E eu contei isso para um dos professores, daí eles falaram: "Uau, Bruna, que bom". Foi muito sem perceber. Aí acho que ela percebeu que eu não estava falando em português, ela disse: "O que você disse?". Aí que eu me toquei e falei em português, mas foi muito muito sem perceber. Isso. E quantos alunos aqui na escola não deixem lá embaixo para falar na recepção e falam inglês com eles? Com elas? Mas não é nenhum nem dois, é batata. É 90% deles sai da aula, vai lá embaixo e isso é my class. Oh, desculpa, já não estou mais com. Mas não é o primeiro. E nós aqui. E o mais engraçado é que não é proposital. Não. É muito Exatamente. espontâneo, quando você menos espera. E tem muito a ver com o processo de aprendizado que tem que ser feito, tem que ser criado. Quando você cria esse tipo de processo de aprendizado em que realmente você coloca a pessoa dentro do momento de comunicação verdadeiro, acontece uma série de conexões mentais que te ajudam a aprender mesmo. É muito show por causa disso. Muito. Que fera, né? Bruna, já está a dar uns 30 minutos. Nossas conversas rendem, né? Rende. As nossas conversas rendem. E me disse o seguinte, por exemplo, agora você disse há bocado que tinha definido o objetivo de formar, tirar a graduação em inglês. Qual é o teu próximo objetivo assim profissional? O que te motiva agora lá na frente? Uau, André, eu tinha outro de continuar os meus estudos, né? Mas o inglês eu não quero parar, mas um dos principais motivos que isso eu disse desde que eu comecei as minhas aulas aqui e vai continuar até conseguir um dia é morar fora do país. Morar fora? Morar. Eu sempre tive essa vontade, então a gente começa aprendendo um segundo idioma, né? Uhum. Não, sem dúvida, que show. Então o próximo passo é Sim. a tua profissão te levar para um outro. Não sei quando que vai ser, mas, Sim, mas eu sou paciente para esperar isso acontecer, exatamente, né? E é motivação. Mas isso enquanto isso não acontece, a gente vai se aperfeiçoando, vai se comunicando com. E quantas pessoas eu conheci na Inglaterra que tiveram vistos recusados com graduações, com tudo, com todos os requisitos necessários para arranjar um emprego na Inglaterra e tiveram o visto recusado porque não tinham inglês. E a imigração, assim, não quer saber não. Como é que você agora vai assumir um cargo dentro de um laboratório ou dentro de uma plataforma e você não fala nem a língua? Mas não eu vai tenho se isto, comunicar. tenho isso. Não tem. Isso é o mínimo dos mínimos. E nos Estados Unidos eu ajudei também algumas pessoas a fazer candidaturas para lá e algumas delas ficavam no inglês. Porque tem entrevista presencial e eles dizem, tudo bem, porque tem cargos de responsabilidade normalmente. Então, calma aí, você vai ter 3, 4 pessoas a trabalhar contigo ou para você e você vai me dizer que você não está ainda a dominar inglês o suficiente. Né? Sim, era descartado logo na hora. Então, como eu digo, é como você fala, um preparativo para o futuro, é antecipar as coisas lá na frente para agarrar as oportunidades com as duas mãos, né? Sim. Para agarrar aquelas oportunidades, sim. Porque quando a empresa vê que você saiu dessa zona de conforto para aprender inglês e até está disposto a, quem sabe, isso é singular de cada um, a morar fora do país, um exemplo, eu penso assim que eles têm uma visão sobre você que você é uma pessoa que não tem medo. E uma empresa, vamos dizer assim, uma empresa multinacional, ela vai precisar de uma pessoa assim. A não ser que você queira ficar em linha de produção para o resto da vida. Então você abandone tudo e continua no teu acomodismo. Sim, no teu cantinho, né? Exatamente. Mas quando eu estava na universidade, a gente recebeu a informação de que a Universidade de Harvard, top, nosso sonho de consumo de qualquer um, né? Estava oferecendo cursos online. Eram muitos cursos, voltado para minha área, para as áreas de medicina, para várias áreas, em inglês. E era grátis, tá? Online e grátis. Gratuito. E você perde a oportunidade porque você não fala inglês. São momentos assim que muda a direção das coisas e cria oportunidades. É muito interessante.
Então, Bruna, muito obrigado. Obrigado a vocês. Tirado este tempo para falar connosco aqui. De certeza que as tuas palavras vão ser inspiração para muita gente. Que bom. Sem dúvida. Principalmente aqui numas cidades em que nós temos escola, em que são uma base industrial muito grande. Sim. Chapecó, Joaçaba mesmo, Rio do Sul, tem Pamplona. As pessoas precisam de ouvir isso da primeira mão. Às vezes, este canal aqui do podcast é vosso, né? Eu só estou aqui para facilitar um bocadinho vocês falarem, mas a ideia é vocês poderem se alimentar um bocadinho do sucesso de cada um, do sucesso vosso, para conseguir atingir novos horizontes. Acabamos por contribuírem vocês a ajudar o vosso patamar, o vosso próximo patamar de sucesso, né? Então, muito obrigado. Obrigado a vocês. De certeza que vai ajudar muita gente, tá? Ok. People, agradeço imenso por todos estarem aqui presentes e podem estar certos que no próximo episódio nós vamos estar aqui para vocês e, como eu disse no princípio, mandem as vossas perguntas porque vai ser a inspiração para os próximos episódios, tá? Stay well, see you on the next one. Bye bye.